Dividend yield anualizado de 16,1% e aumento da distribuição aqui do fundo. A gente vai falar agora sobre o relatório de fevereiro do RBHY11, fica nesse vídeo. Bom, pessoal, agora eu estou aqui com o Guilherme, que é gestor aqui dos fundos de CRI da Rio Bravo. Vamos falar sobre o nosso high yield, Gui. Começando aqui na DRE do fundo, para falar um pouquinho dos resultados. Porque em fevereiro a gente teve um resultado recorrente menor e um resultado maior ali na linha de resultado de operações de CRI. Explica pra gente como foi a natureza aqui do mês de fevereiro. Claro, vamos lá. Bom, é um problema recorrente de todo mês de fevereiro por conta dos dias úteis, né? Então, como o mês acaba tendo menos dias úteis e os ativos, principalmente em CDI, eles correm em dias úteis, naturalmente os pagamentos dos CRIs acabam sendo menores por conta dos dias que tem no mês de fevereiro. Um outro ponto interessante e importante de colocar é que quando a gente prepara os documentos da operação e a gente coloca as datas de pagamentos nos documentos, tem operação que é sempre final do mês, que é sempre no dia 30, que a gente coloca sempre dia 30, e como, por exemplo, no mês de fevereiro não tem 30, 31, esses pagamentos acabam acontecendo no próximo mês, né? Então tivemos alguns pagamentos que aconteceram no início do mês de março, porém era referência fevereiro. Então isso corroborou também para uma diminuição no recorrente do mês. E o não recorrente, como já é sabido que o mês de fevereiro acaba sendo sempre mais caótico por conta disso, consequentemente a gente sempre costuma trabalhar bastante a carteira para ter um não recorrente interessante e balizar o resultado do fundo. Então a gente já prevendo que isso não ia acontecer, a gente já começou a trabalhar já o secundário e a gente conseguiu fazer um não recorrente, o que compôs ali o resultado, o nosso resultado do fundo. Por trabalhar a carteira, estamos falando aqui em vender alguns papéis. Em vender alguns papéis. Acima do... Em vender alguns papéis e em cima dessa venda de alguns papéis a gente destrava a nossa correção monetária, né? Então como grande parte dos ativos que a gente desinvestiu foram ativos em inflação, naturalmente a gente conseguiu esse não recorrente, que é a inflação que estava cruada no preço unitário do papel, e vendendo a gente faz essa inflação como distribuível para o fundo. Resultado, tá. E aí, então, no final, a gente está falando de um resultado de 1,09, até bem maior do que do mês passado, e a distribuição maior. A gente saiu aqui da casa do R$ 1,05 para R$ 1,08. Então, acho que foi uma evolução importante aqui na distribuição. Isso, exatamente. Acho que conforme os últimos vídeos que a gente fez, vem fazendo todos os meses, já poderia ter feito esse aumento já há algum tempo, porém a nossa cautela acaba chamando mais atenção do que a agressividade, então a gente preferiu ser cauteloso, fomos fazendo reserva, então a gente terminou esse mês agora com 28 centavos por cota de reserva, que a gente pode distribuir a qualquer momento, e esse mês a gente já se sentiu confortável para subir a distribuição, e a nossa expectativa é sim, durante o semestre agora, esse primeiro semestre, continuar melhorando melhorando o resultado do fundo primeiro, consequentemente aumentando a nossa distribuição de uma forma conservadora e pragmática, que é a forma que a gente usualmente trabalha. Boa. Então isso a gente falou ali na DRE, na página 12. Agora eu queria vir aqui para a página 10, falar um pouquinho do carrego do fundo, também entender um pouco como é que está essa composição aqui da carteira entre CDI, entre IPCA. Vocês vão conseguir ver que a carteira é bem meio a meio, né? Diferentemente de outros veículos que têm uma posição mais defensiva na inflação, então naturalmente tem mais inflação, o high yield sempre foi um híbrido de indexadores, né? Então a gente sempre trabalhou muito bem essa divisão entre operações de CDI e inflação. Então
Naturalmente, por ser um perfil mais agressivo, quando a gente tem inflação alta, as operações de inflação tendem a se beneficiar, consequentemente, as operações em CDI não. Né? Naturalmente, quando isso se inverte, ou seja, o juro sobe, que é o momento que hoje a gente está, a inflação cai, também a gente tem metade do portfólio que responde bem aqui à performance do fundo. Naturalmente, o outro tenta patinar um pouco, então a gente consegue balizar a nossa distribuição em cima dessa balança, né? Então, inflação alta, juro baixo, as operações de inflação tendem a remunerar mais e o inverso é verdadeiro. Então, o juro alto, inflação mais baixa, que é exatamente esse momento que a gente se encontra hoje, as operações em CDI tendem a beneficiar mais o caixa do fundo. Ótimo. E a ideia desse fundo é de fato manter isso. Então, essa balança para este produto, e é o que foi vendido para os nossos investidores, é para ser assim. Manter no híbrido. Manter no modo híbrido, legal. Exatamente. Muito bom. Bom, vamos falar então, por fim, aqui na atualização dos acompanhamentos de alguns papéis que a gente tem aqui. Sempre falamos da atualização aqui no New Village, Eco, comenta um pouco. Legal, vamos lá. Bom, sobre New Village a gente já vem falando todos os meses aqui, atualizando, dizendo o que aconteceu. E continuamos na estratégia de melhorar os recebimentos do empreendimento, isso vem acontecendo de uma forma clara, isso está melhorando a recuperação do projeto. Mas é importante que a gente tenha sempre duas formas de atacar o problema, né? Primeiro é o projeto, então o que vai nos pagar, que a gente tem certeza que vai nos pagar? O projeto. Na outra visão é execução de garantias. Então nessa outra visão de execução de garantias, a gente executa a pessoa física, a gente executa todo o nosso rol de garantias que a gente colocou para dentro. E neste mês de fevereiro, nesta execução, que já está rolando há alguns anos, como o judiciário acaba demorando todas as decisões e tudo mais, a gente conseguiu penhorar 2 imóveis que estavam na pessoa física da pessoa que tomou o crédito. Então, também um ponto muito positivo aqui, então a gente vai, já na matrícula desses imóveis já está o penhor para a nossa operação, e a ideia é levar esses imóveis para leilão, vender esses imóveis no leilão e receber esse dinheiro e amortizar a nossa dívida. Então, tratar o projeto paralelo com muita atenção, que é o que a gente faz, e na outra vertente a gente foca na execução, que é o que está acontecendo, porém leva tempo, então a gente não pode deixar de tomar conta do nosso projeto, mas também não pode deixar de seguir com a execução. Então esse foi um ponto positivo do penhor que aconteceu agora nesse mês de fevereiro, que foi muito positivo para a gente, foi um ponto vencedor aqui que provavelmente a gente vai ver mais dinheiro entrando também. E sobre Eco, a gente segue avançando em conversas com potenciais investidores para a dívida sênior. Aqui a gente precisa colocar um dinheiro novo para terminar o projeto. E a gente vem falando com 3 grandes casas que têm muito potencial, que são casas que já conhecem o projeto, todas as tipologias, toda a forma de comercialização que a incorporadora fez lá atrás, a forma de construção que a incorporadora fazia. Então agora é de fato plugar esse novo crédito, que seria a gente estar dando nomenclatura de crédito sênior, e irrigando a SP a gente tem o término, a continuidade da obra. Tá? Então hoje a gente segue avançando com muito cuidado, com pessoas que a gente conhece, pessoas que têm grande capacidade de assumir o negócio e que espero que dentro do mês de março, no mais tardar começo do mês de abril, a gente já tenha esse crédito sênior plugado na SPE. Ótimo. Bom, passamos por todos os pontos aqui. Essa então foi a leitura do relatório de fevereiro do RBHY. Todos os meses estamos por aqui. Mandem dúvidas, sugestões que a gente lê aqui para vocês. Muito obrigada a todos e até a próxima. Legal, muito obrigado.